Bom dia, gente! Bom, primeiro de tudo eu queria começar gravando esse vídeo reclamando do Samsung J7, porque eu já gravei essa porcaria desse vídeo, ele não foi, tá? E os meus gatos estão aqui me atrapalhando, mas vamos lá. Bom dia, Brasil, boa noite, Itália. Hoje nós não temos tela, mas como vocês podem ver na lousa, a aula de hoje é sobre conjuntos e expressões. E eu vou provar para vocês também que a matemática nada mais é do que um conjunto, um sistema semiótico de símbolos, tal qual a linguagem. Bom, queridos, o que a gente tem aqui, na aula passada a gente estava falando sobre morfologia, a gente introduziu o assunto, e eu tenho aqui todas as partes de uma caneta. Eu tenho a tampa de trás, eu tenho que voou da minha mão, e eu tenho a parte em que eu tenho a ponta e a tampa do fundo. Essas partes em si sozinhas não formam uma caneta. Agora, se eu juntar todas as partes, eu tenho a caneta. O que forma cada uma das partes de uma palavra é de estudo da morfologia. Mas também é de estudo da morfologia, esse é o tema da aula de hoje, os conjuntos de palavras, enquanto a minha gata brinca com a minha caneta quebrada. Só um minuto. Voltamos. Como eu estava dizendo para vocês, cada uma das partes da caneta isoladamente não forma a caneta. Agora, se eu uni-las, como se eu estivesse pegando a forma joelho, colocando um A antes e um ar depois, eu formo ajoelhar. Ou como se de congelar eu colocasse um des antes de congelar, eu formo descongelar. A morfologia nada mais fala do que combinar partes entre si e falar das palavras enquanto conjuntos, como elas estão organizadas na nossa cabeça. E eu já disse para vocês que a organização não é essa loucura aqui, não é caixas, gavetas que não se relacionam. E, até porque nós temos níveis, mesmo o nível morfológico, ele precisa do sintático. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar uma palavra como alto, enquanto a minha gata acaba com a minha aula, porque ela está arranhando o plástico. Obrigado, nada. Bom, alto. Se eu disser para vocês, ela é alta. Esse alta, ele tem uma morfologia de feminino que se caracteriza por concordar com ela. Então é uma característica do ela. Portanto, é um adjetivo. Mas se eu disser ela fala alto, eu não tenho concordância nenhuma. E esse alto está modificando a ação do verbo, é uma circunstância. Aí ele é um advérbio. Ou seja, para que a gente consiga classificar adequadamente as palavras, a gente precisa da sintaxe. Não existe. A questão da gente colocar no dicionário uma classe de palavra é uma classe que é a prototípica, vamos dizer assim, a que mais ocorre. Só que quando aquela palavra se realiza em frases, e aí eu vou para a sintaxe, né, que é colocado junto, ela pode vir ou para cá ou para cá. Se eu pego, por exemplo, o conjunto, como a gente estava falando do alto, dos adjetivos, e aí ele está em relação com o conjunto dos advérbios e com outros conjuntos, não é isso aqui que eu tenho, é isso aqui. E, por exemplo, na frase ela é alta, e essa palavra está aqui, nos adjetivos. Agora, ela fala alto, daqui ela veio para uma região intermediária com os advérbios. É isso que a gente tem. Conjuntos se relacionando. Ora, eu estou usando organismos na matemática e, na verdade, referências e representações matemáticas para explicar a linguagem, porque na verdade o que ocorre é justamente o contrário. A matemática enquanto ciência nada mais é que um conjunto semiótico de coisas de representações que têm um significado, sobretudo de contagem e de abstrações. Então, além de morfologia, eu estou falando de matemática, como professor de grego, matetes, matemática vem de matetes. Matetes em grego significa aluno. Matemática é aquilo que a gente ensina aos alunos. Hoje o que eu quero ensinar para vocês é que as classes de palavras elas não são conjuntinhos fechados e que não se relacionam, mas elas são literalmente conjuntos e não classes gavetas. Conjuntos que têm regiões limítrofes e que se relacionam a depender das frases em que essas palavras se realizam. Ou seja, os conjuntos de palavras estão inteiramente ligados com as frases em que eles ocorrem. Nesse sentido, a morfologia não é que ela é dependente da sintaxe, mas ela tem uma relação com a sintaxe, enquanto a minha gata passa pela câmera muito forte. Bom,
Bom, gente, era isso. A Ayla terminou o vídeo de uma forma magistral. Um beijo, um abraço, uma força de mão.